príncipes e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. E hoje estou aqui juntamente da minha mãe! A paz do Senhor, meus amados, minhas queridas. Vamos para o momento do nosso devocional de todo dia, né? Que é a leitura da palavra de Deus que estamos fazendo em um ano. Estamos lendo o livro de Números, né? E hoje nós vamos ler o capítulo 9 e o capítulo 10. O capítulo 9. A celebração da Páscoa no deserto de Sinai. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai. Do Sinai, né? Aqui tá de Sinai mesmo. No ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado, no dia 14 desse mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Dizendo, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa, então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, primeiro, pela tarde no deserto de Sinai, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Segunda celebração para os ausentes e os imundos. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão aquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? E disse-lhe Moisés: esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre vossas gerações for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14 de tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, quando o homem for limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado, e quando o estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. A nuvem gulando a marcha dos israelitas. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem... Guiando, né? A nuvem guiando a marcha dos israelitas. Achei que era gulando. Guiando a marcha dos israelitas. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo, com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial.
E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Porém, era que quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou um mês, ou um ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam, da guarda do Senhor. Tinham cuidado segundo o dito do Senhor pela mão de Moisés. As duas trombetas de prata. Capítulo 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul. Retinindo as tocarão para suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, a tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo, que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor, vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Os israelitas partem de Sinai. E aconteceu que no ano segundo, no segundo mês, ao 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas, do deserto de Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela manhã. Assim partiram pela manhã. O 13, filha. Não. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Porque primeiramente partiu a banda do arraial dos filhos... A bandeira, né? Do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. E sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Netanael, filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson, e os filhos de Merari, partiram levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Elisaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo, entretanto que estes vinham.
Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amijude. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gedeone. Então partiu a banda do arraial dos bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amissadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Airá, filho de Enã. Estes eram as partidas dos filhos de Israel, segundo o seu exército, quando partiam. Moisés roga a Obabe que vá com ele. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: Vô-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém, ele lhe disse: Não irei, antes irei à minha terra, à minha parentela. E ele disse: Ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirás. E será que vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Era, pois, que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E pousando ela, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Glória a Deus. Por hoje são esses 2 capítulos, né? A gente vê aqui o cuidado do Senhor, sua presença em todo o tempo com o seu povo, mesmo no deserto, mas o Senhor estava com eles, por isso que eles foram vencedores. E não é diferente hoje, né? Nos nossos desertos, o Senhor também está conosco todos os dias, nos guiando e nos guardando de todo mal. Que Deus abençoe a cada um que está aqui nessa telinha junto conosco, nos ouvindo, acompanhando. Vamos agora orar e agradecer ao nosso Deus por tudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Paizinho, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela sua presença. Deus, nós estamos aqui dizendo que somos dependentes de Ti. Nos ajuda, meu Senhor, a entender a Tua palavra, a colocar em prática, a viver, Senhor, os Teus ensinamentos nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor, que nos acompanha, que tem nos ouvido, que tem se dedicado também à leitura da palavra. Que o Teu Espírito Santo possa envolver a cada um, meu Deus, trazendo uma bênção especial, trazendo paz, Senhor, trazendo ânimo, renovo, Senhor. É tudo o que precisamos, ser renovados a cada dia. E só o Senhor pode trazer isso para a nossa vida. Abençoa os missionários, Senhor, nos 4 cantos dessa terra. Seja com os teus filhos, livrando e guardando de todo mal. Fica conosco, Paizinho, pois tudo nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até amanhã.